misericórdia do Senhor nosso Deus continue sobre nós e como sempre tem sido até aqui, dá para dizermos claramente, até aqui nos ajudou o Senhor, dá para dizer sim, com certeza, porque se não fosse a ajuda de Deus não estaríamos aqui. Então estamos aqui mais uma vez na casa de Deus e você aí, né, na sua casa, através do YouTube, através da internet, estamos juntos para mais uma reunião aqui de louvor, de palavra, de oração, e agora nesse momento é a nossa escola, é o estudo bíblico. Entramos aqui um pouco atrasado por problemas técnicos, vamos chegar lá, é uma nova realidade, né, na igreja agora. Antes as pessoas vinham à igreja e participavam aqui presencial. Hoje, além dos que vêm, temos aí também os irmãos, vocês que a gente sabe por motivos, né, realmente que está hoje tudo situação, e por causa disso muitos estão aí pelo YouTube, pela live, mas que bom que você está aí, seja bem-vindo em nome de Jesus, que bom ter você aqui. Eu quero, daqui a pouco nós vamos estar aqui passando a palavra ao pastor José Fernando, vou estar orando, o pastor José vai estar compartilhando conosco algo aí desse estudo tão importante para a vida da igreja, que é o encorajamento, dois assuntos muito importantes, né? Duas ordens, encoragem e aconselha. Realmente, encorajamento, como nós precisamos, as pessoas nos encorajar, nos animar, dar uma palavra de ânimo para a gente, como isso é importante, e também os aconselhamentos. Sempre temos algo a aprender com alguém que chega e nos aconselha. Então nós vamos estar orando, passando a palavra ao pastor José, que ele vai estar compartilhando conosco aí desse estudo tão precioso. Vamos dar aí para o pastor José, são 6h30, pelo menos meia hora, pastor José, hoje vai, para não ficar muito, só vai ficar só 15 minutos, meia hora, até 7 horas, depois a gente começa o nosso culto. Então, para pelo menos não perdermos tanto aí dessa lição tão importante. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Ti toda a honra, Senhor, toda a glória, todo o louvor. Pai, nós queremos te agradecer por estarmos aqui na Tua casa, pelos irmãos que estão aí na live, no YouTube, pela internet. Muito obrigado. Os irmãos aqui no templo, os irmãos da internet, louvado seja o Teu nome. Pai, o importante é que a Tua palavra está chegando aos corações e que a igreja não pode parar, apesar das dificuldades, das lutas, mas nós temos que continuar avançando, Pai, com muitos, com poucos, como Jonatas, filho de Saul, com muitos ou com poucos, o Senhor nosso Deus pode dar o livramento. E é nessa esperança, é nessa fé que nós estamos mais essa noite, que a bênção do Senhor seja sobre nós. Dá graça agora ao teu servo, pastor José, que vai estar compartilhando um estudo tão importante, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe nós aqui no santuário, você aí na live no YouTube. Deus abençoe, pastor, agora com a palavra, em nome de Jesus. Muito bem, muito obrigado, pastor Uberlan. Saúdo a todos os irmãos, ouvintes, aqueles que estão na live, os seguidores no YouTube, enfim, os irmãos que estão aí no templo, a todos a nossa saudação em nome de Jesus. Como o pastor Uberlan já falou sobre a lição de hoje, é mais uma lição do nosso curso. Vocês sabem que nós estamos fazendo o curso de Segredos da Comunhão Cristã. Segredos da Comunhão Cristã. É um curso que nós estamos fazendo. E agora, hoje nós estamos na lição de número 9. Cada domingo nós temos uma lição, né? E a irmã Nilvanda, ela ministra um domingo e eu ministro outro domingo. E hoje é a nossa vez e nós queremos estudar com os irmãos esse tema importante: encorajem-se e aconselhem uns aos outros. Encorajem-se e aconselhem uns aos outros. Então, dois enfoques, né? Duas áreas da nossa comunhão cristã. Duas áreas
que é o encorajamento e o aconselhamento. O que significa isso? Quando nós vamos encorajar uma pessoa, é quando a pessoa está desvanecendo, né? Quando a pessoa está desvanecendo em alguma área da sua vida, do seu comportamento, enfim, é aquele momento que a pessoa está murchando. Nesse momento, ela precisa de uma injeção de ânimo. E essa injeção de ânimo é que nós estamos chamando de encorajamento. Mas isso, como que faz isso, pastor? É do jeito que eu quiser? Do jeito que eu imaginar? Não. Isso que a lição nos ensina, que nós vamos encorajar a pessoa, sim, mas tem uma maneira certa de fazê-lo, que é através da palavra de Deus. Tem que conhecer a palavra de Deus para poder encorajar o irmão, ou a irmã, né? Caso aqui genérico, a gente fala irmão, mas a irmã também. E nós vamos fazer isso dentro da palavra de Deus, assim como o aconselhamento precisa ser dentro da palavra de Deus. Não é, de qualquer maneira ou do jeito que a pessoa imagina, ou com os seus próprios conhecimentos. É claro que aquele que tem uma formação na área de psicologia, de psicanálise, de pedagogia, ele vai ter uma condição um pouco melhor para fazer esse trabalho. Mas não é um trabalho profissional. Inclusive, eu sou psicanalista e é uma coisa que dentro da formação do psicanalista, da literatura que a gente estuda, sempre os professores, os autores, nos ensinam, dizendo, ora, terapia não é aconselhamento. Terapia não é aconselhamento. Às vezes a pessoa faz confusão, né? Pensando que as coisas aí se misturam. Não, o aconselhamento é uma coisa, terapia é outra coisa. Mas, voltando aqui para a nossa lição, irmãos, a lição ela inicia com um episódio que o autor da lição conta, importante, que ele diz o seguinte, que um certo professor, não, no caso aqui não era um professor, né, era um jovem seminarista, mas a opinião veio do professor e o jovem seminarista que era o alvo. E o professor veio com essa observação. Ele é bom rapaz, mas o que lhe falta é motivação. Ele é um bom rapaz, mas o que lhe falta é motivação. Pois bem, o autor da lição leva esse assunto para dizer o seguinte, não faça apenas a observação, tome uma atitude. É assim que nós devemos ser com o irmão, com a outra pessoa. Se a gente detectou alguma área de dificuldade na vida dele, então é bom. É claro que isso aí tem que ter a anuência da pessoa, porque a gente não vai se meter na vida dos outros sem mais, sem menos, né? Por isso essa lição aqui, prezados irmãos, prezados amigos, ela é própria para as igrejas que estão com pequenos grupos, células, pequenos grupos, multiplicadores, enfim, ela é uma lição própria para esse trabalho da igreja, que hoje está muito em uso. Está muito em uso essa questão dos pequenos grupos. E essa lição aqui é uma lição que ela é própria para a questão dos pequenos grupos, ou as células, né? Porque ali as pessoas já se conhecem, as pessoas estão acompanhando uma
umas às outras, é o que nós chamamos também de discipulado, né? Pode ser chamado de discipulado, é aquele trabalho de acompanhamento da outra pessoa, porque você não pode estar também se metendo na vida dos irmãos da igreja sem ser chamado para isso. A não ser que você tenha com ele uma intimidade. Aí é diferente. Em qualquer área, não estou falando só de igreja, não. Isso aí na vida particular também. Até da família é um caso específico, porque da família tem alguém mais íntimo do que um familiar, do que a convivência familiar? Claro que não existe. Essa convivência familiar traz intimidade. Aí a pessoa pode ajudar o outro, mas a gente não pode estar se metendo na vida dos outros sem ser chamado ou de qualquer maneira. Mas no caso de irmãos que a gente tem intimidade, no caso dos pequenos grupos, das células que estão ali naquele núcleo, e as pessoas já têm uma convivência, aí sim, é diferente. Mas aqui o autor da lição, ele chama atenção para isso no início desse estudo, dizendo assim, olha, você não faz apenas uma observação. Volto lá naquela história do pastor lá da igreja com propósito, né? Que disse que quando uma pessoa vinha para falar com ele, pastor, estou vendo que está precisando de um trabalho assim, assim, na igreja. Ou nós estamos precisando fazer algo assim, assim na igreja. O pastor falava para ele, indicado para começar esse trabalho. Você é a pessoa mais indicada. Você teve a visão, você vai começar. Assim também, a pessoa que detecta na vida de um irmão alguma dificuldade que precisa de ajuda, e ele tendo essa intimidade, é hora, aqui no caso que o pastor, o professor, né, o autor da lição cita, era o professor do seminarista. Ora, então o professor tem intimidade, tem autoridade para chegar nesse seminarista e ajudá-lo. Então ele diz aqui, isso é muito importante na introdução desse estudo, dizendo assim, não fica só no detectar, né? Não, a detecção do problema. Ajude a resolver o problema. Então, como o pastor Belan já até mencionou também o nosso texto, que está em Hebreus 3, de 12 a 13, onde diz, cuidado, irmãos. Olha bem que o autor de Hebreus, que não é o apóstolo Paulo, aliás, não se sabe, né? O livro de Hebreus é um livro do Novo Testamento, uma epístola do Novo Testamento, que nós não sabemos quem foi o autor. Tem muitas discussões. Foi quem, mas ninguém tem certeza, porque a carta aos Hebreus não traz o nome do autor. Então, alguns atribuem a Paulo, outros a Barnabé, e por aí vai, né? Tantas opções. Mas o escritor aos Hebreus, ele começa esse versículo dizendo assim, cuidado, irmãos, cuidado, irmãos. Quando fala em cuidado, é porque está precisando de uma atenção especial, não é mesmo? O autor da Epístola aos Hebreus não ia dizer aqui cuidado à toa. Não iria. Se ele diz cuidado, é porque exige uma atenção especial. Assim que cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Prezados irmãos, prezados, olha só, coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Eu tenho ouvido, vocês também têm, certamente,
Hoje eu ouvi uma pregação muito bonita de um pastor famoso, mas não vou falar o nome, é claro. Não interessa, não é para criticá-lo, não. Ele é muito bom, como eu estou falando. É um grande pregador, é um grande irmão. E tem muito a me ensinar, me ensina muito. Mas na pregação de hoje, ele falou muito bonito, ensinou na live dele, me ensinou muita coisa bonita que eu gostei, que eu aprendi. Só uma coisa que eu faria uma observação naquela pregação. Ele fez um evangelho muito fácil. Um Deus muito gracioso, muito compassivo. Deus é tudo isso, sim. Mas Deus também tem a correção, que aqui nessa lição fala que Deus corrige, em Hebreus 12, fala que Deus corrige os filhos. Então, parece que você ouve algumas pregações que Deus não corrige ninguém. Você vai embora, que Deus é bom, Deus é misericordioso, mas não corrige ninguém. Cuidado, Deus corrige sim. E que continua o versículo dizendo, ao contrário, encoraje-se uns aos outros. Encorajem. Em outras traduções pode ser exortem uns aos outros. Anime-se uns aos outros. Também pode ser anime-se uns aos outros. Essa palavra de encorajem-se uns aos outros, pode ser também anime-se uns aos outros. Por quê? Porque, como eu disse no início aqui, essa pessoa que está precisando ser encorajada, aqui a gente tem um outro entendimento. Pode estar desanimada. Uma pessoa que está desanimada. E ele diz, encoraje-se uns aos outros. Encoraje-se uns aos outros todos os dias. A gente precisa ser encorajado todo dia, né? Todo dia tem problema, todo dia a gente sofre algum tipo de revés, tem obstáculos para vencer, dia a dia, ainda mais hoje. E hoje, com esse clima que está com a baixa temperatura, né? Estamos vivendo. Não, temperatura física está até demais. A temperatura do clima está aí, 38 graus, aqui em Campo Grande. Já é muito. Mas eu estou falando da temperatura dos acontecimentos mundiais, nacionais e das coisas que estão acontecendo no mundo atualmente. Estamos aí eles lá no mundo têm uma palavra para isso aí que eles chamam de baixo astral, né? Baixo astral. Nós aqui não gostamos muito dessa palavra do baixo astral, mas é uma maneira que eles têm para falar dessa questão quando as coisas estão assim. E diz aqui o texto, encoraje-se uns aos outros todos os dias. Todo dia a gente está precisando de um encorajamento, de um irmão que vem para nos encorajar. E diz ele, durante o tempo que se chama hoje. Interessante que essa palavra hoje aqui em Hebreus, ela é muito usada, porque nós precisamos resolver os nossos problemas com Deus na nossa vida espiritual, hoje. Porque amanhã pode ser muito tarde, conforme o hino 249 do cantor cristão. Amanhã pode ser muito tarde. Então a gente tem que resolver os problemas hoje. O tempo é hoje. Você está com problema com o irmão? Está com problema com a sua mulher, com o seu marido, com o seu filho? Resolva hoje. E se aconselhe, né? Busque encorajamento com mais alguém, com o pastor, com o irmão mais íntimo. Busque um encorajamento, mas tem que ser resolvido diz assim, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, se não resolver o problema, vai endurecendo e vai se enganando e pode levar ao engano do pecado, conforme diz aqui o Hebreus. Mas, então, prezados irmãos,
encorajar, a lição nos ensina que encorajar é um ministério. Encorajar uns aos outros é um tríplice ministério, aqui a lição fala. É um ministério encorajar uns aos outros. Isso também eu costumo pensar e dizer que tem certas coisas, aliás, tudo na vida cristã e no Novo Testamento, na Igreja de Jesus, é questão de dom. É questão de dom. Claro que tem uns que têm mais habilidade, outros menos. Como as pessoas sempre vão ter pelo menos um dom, não tem ninguém sem dom. Não tem nenhum crente sem dom. Eles vão ter pelo menos um dom. Então, o encorajamento, aquele que tem o dom, ele faz melhor. Mas o que não tem o dom, pode usar a palavra de Deus, porque aqui diz, o texto, a lição nos ensina isso, que tudo é de acordo com a palavra de Deus. Exercemos pressão positiva uns sobre os outros. O que é esse encorajamento? Pressão positiva de uns sobre os outros. Porque negativo não é encorajar. Pressão negativa é destruir. Mas a pressão positiva é encorajar. Animando-nos mutuamente. Animando-nos mutuamente. Ministério, se você não tem, peça a Deus, peça ajuda. Nos consolamos uns aos outros. Então, esse aí é o tríplice ministério, que é o encorajamento. Porque senão, a gente temos orar uns pelos outros, evitar falsas doutrinas. Para isso aqui tudo, gente, tem que conhecer a palavra de Deus. Senão você não faz bem. Parar de brigar, ser amigo uns dos outros, seguir o exemplo de alguém com vida cristã, modelar, tem seguir o exemplo dos bons cristãos, tem que seguir sim. Reconhecer a autoridade espiritual dos obreiros. Os obreiros, aqueles que Deus colocou na igreja, tem autoridade espiritual para aconselhar, no caso aqui, encorajar, né? Não chegamos lá no aconselhamento ainda. Perseverar até completar determinada tarefa, considerar os atribulados, consolar os atribulados e enlutados. Isso aqui está tudo no encorajamento. Você faz isso, você está encorajando o irmão. E levar a vida a sério, trabalhar intensamente, ser obediente aos patrões, até isso, né? Claro, faz parte também. Se reunir com regularidade para adoração no ministério, onde Hebreus 10, 25 diz, não deixando a vossa congregação. Se abster das paixões carnais e do endurecimento do pecado. Procurar mais ser comedido, ser equilibrado nessas questões das paixões carnais. Progredir na prática do amor fraternal. Viver de modo digno da alta vocação que receber. Tudo isso aqui é encorajamento. Tudo isso aqui é encorajamento. Se você faz essas coisas aqui, você está encorajando alguém. Agora, então, vamos passar para o aconselhamento, por causa do tempo, né? Queremos encerrar no horário que nos foi dado, até 19 horas. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, mas antes, em Hebreus 12, 7, diz: quando viramos as costas para a vontade revelada de Deus, podemos ter a certeza de que Ele nos tratará como a filhos, disciplinando-nos. Esse aqui que eu disse já, aqui citei Hebreus 12, 7, que Deus, aqui em Hebreus 12, 7, fala que como o pai disciplina o filho, assim Deus também disciplina os seus filhos. Não pensa que
a pessoa vai viver a vida cristã de qualquer maneira e não tem consequência. Tem consequência, sim. A graça de Deus é restauradora. Tem graça? Tem. Mas diz que Deus tem duas mãos e numa está a graça e noutra está a justiça. Isso é um equilíbrio. Essas duas mãos de Deus, graça e justiça, equilibradas. Nunca a graça é mais do que a justiça. E nem a justiça é mais do que a graça. Mas tem gente que pensa que a vida cristã é só graça. Né? Só graça. Pode fazer de tudo, viver de qualquer maneira, que tem graça. Outras pessoas já pensam que Deus é só justiça. Só tem punição. Deus está lá com o chicote na mão. Ou com a espada, né? Antigamente era a espada. Ou o chicote na mão. Agora pode ser uma metralhadora, sei lá o que é. Mas tem alguém que pensa que Deus também agora só está com isso na mão, na justiça. Não. A graça e a justiça estão juntas. E Paulo, escrevendo aos Romanos 15, 14, diz que, meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. O apóstolo Paulo fala aqui de alguma coisa. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade. Olha, para aconselhar, precisa estar cheio de bondade. Senão esse conselho vai sair torto. Vai sair torto. Diz, cheios de bondade. Primeira coisa, para aconselhar precisa estar cheio de bondade. E aí ele continua dizendo, e plenamente instruídos. Em quê? Na psicologia, na psicanálise, na pedagogia, na filosofia? Não. Na palavra de Deus. Nós usamos na igreja, na vida cristã, é a palavra de Deus. Precisamos do psicanalista, do psicólogo, do pedagogo, do filósofo, do advogado. Precisamos. Mas esses são trabalhos específicos. Plenamente instruído. Olha aí. Para aconselhar a pessoa precisa ser plenamente instruída. Não é de qualquer maneira. Não vai falar o que ele acha. Porque muitas vezes ele nem está preparado para achar, porque ele não tem preparo devido na área humana. O que eu já disse, a área humana aqui, né? Dessas áreas humanas. Mas principalmente é na palavra de Deus. E ele diz, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A pessoa precisa ter dom de aconselhamento e não é qualquer um que vai aconselhar, porque quem não tem o dom vai aconselhar, cria problema. Aumenta o problema. Precisa ter o dom. E quando não tem dom, pastor, não posso fazer nada? Pode. Sabe por quê? Porque Tiago diz, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Então, se você tem falta de sabedoria para aconselhar o outro, peça a sabedoria divina. Então, nós precisamos ter o dom. É bom ter o dom, mas principalmente conhecer a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus para aconselhar dentro da palavra de Deus. Isso é que eu acho interessante
as histórias bíblicas, tem muitas, né? Muitas histórias bíblicas. Mas eu acho interessante a humildade de certas pessoas que foram aconselhadas por gente que hierarquicamente eram inferiores a eles. Vou citar um exemplo aqui, Naamã. Naamã era general, era ministro da defesa da Síria, general de exército, comandante dos exércitos da Síria. E tinha uma menina lá que foi levada como escrava, e ela falou para a mulher de Naamã assim, o Naamã era leproso, e essa menina escrava falou para a mulher de Naamã, se o meu senhor fosse lá em Israel, lá tem um homem de Deus que ele ficaria curado. Ela recebeu aquilo e já foi lá para o Naamã. E Naamã aceitou a palavra daquela menina e foi atrás da sua cura. Chegando lá na Síria, ele foi lá falar com Eliseu, que foi indicado, né? Que era Eliseu, o homem que ia curá-lo da lepra. Chegou lá, o Eliseu falou para ele, o profeta Eliseu falou, você vai lá e mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Ele ficou bravo. Falou, lá em Damasco tem o rio Farfar, e tem os rios lá de Damasco, e você vai mandar eu mergulhar nesse rio aqui de vocês? E aí, o servo de Naamã fala assim, pai, se o profeta te pedisse coisas piores, você não faria? Ele está te pedindo para uma coisa fácil, é você mergulhar 7 vezes na água. E Naamã aceitou o aconselhamento daqueles servos dele. E aí foi lá e mergulhou 7 vezes. E o que aconteceu? Naamã ficou curado, limpo da lepra. Então, prezados irmãos e amigos, precisa ter humildade para receber aconselhamento. Pode vir de uma criança, pode vir de uma pessoa que você menos espera. Acha que aquela pessoa não tem condição, mas às vezes tem. E às vezes Deus quer falar com você através daquela pessoa. Então, aceita o aconselhamento. Como eu disse aqui, o assunto é longo e nós vamos encerrar. Já agradeço o tempo que me foi dado de meia hora, que não era para ter esse meia hora, mas pelo horário, né? O pastor concedeu. Concluindo aqui, prezados irmãos, aconselhamento ajuda o cristão individualmente e o seu grupo a se manter dentro do caminho que conduz à semelhança de Cristo. Então tá aqui, para que serve o aconselhamento? Para a pessoa ou o grupo dela chegar à semelhança de Cristo. Praticando a advertência, os cristãos se ajudam mutuamente a vencer e a evitar práticas pecaminosas. Deixam de cair na negligência espiritual. Como resultado, o testemunho da igreja diante do mundo aumenta em poder e credibilidade, na medida em que o poder transformador de Cristo se demonstra pela maneira santa e amorosa como os membros vivem. É para isso que serve o aconselhamento e também o encorajamento. Serve para isso, para nós nos tornarmos cada dia mais parecidos com Cristo. E que Deus abençoe a todos os irmãos e amigos, todos que virem essa live, que nós estamos encerrando agora, mas isso depois vai para o YouTube, e lá outras pessoas vão ver. E que essas pessoas que virem essa live possam ser ajudadas e abençoadas com esse assunto que abordamos aqui. Deus abençoe a todos, e a palavra agora volta ao pastor Uberlan para encerrar esse período.